Boa noite. É um grande prazer poder estar a falar por esse meio. É um bocado estranho para mim, não é uma questão que eu gosto muito de fazer, mas por tudo aquilo que está a acontecer e tudo aquilo que estamos a passar aqui em Portugal e também em todo o mundo, é que optamos por fazer essa maneira de poder ter um meio onde nos contactar. É tão bom poder usar a tecnologia, não é? Fazemos uso da tecnologia para tantas coisas, mas é tão bom poder fazê-lo para estar em um momento de reflexão, um momento de pensar, de ver aquilo que Deus tem para nós. É um prazer cumprimentar a todos em nome das Igrejas Batistas de Pias, de Valença e de Monção. Por razão daquilo que está a acontecer, nós decidimos parar as atividades. Não estamos a ter culto hoje em Monção. Amanhã não vamos a ter o culto lá em Valença de manhã, nem em Pias aqui de tarde, mas é o nosso desejo poder estar conectados de alguma maneira. E principalmente vendo tudo aquilo que está a acontecer e as notícias que estamos a receber de um lado, do outro. Eu não sei se é a vossa experiência, mas no meu telemóvel não para de receber notícias que a quantidade de pessoas que estão sendo atingidas por essa enfermidade, as coisas que estão a acontecer, notícias falsas que estão a passar, e isso nos atinge e acaba por nos abalar um pouco. Mas também eu acho que dentro de tudo aquilo que está a acontecer, muitos de nós, e espero que seja a vossa experiência também, muitos de nós estamos a nos perguntar: onde que está o nosso Deus? E deixe-me explicar a pergunta. Aqueles que acreditam no Deus que a Bíblia fala, sabem que eu estou a perguntar, ou a pergunta refere-se àquele Deus que a Bíblia ensina que é criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo, que ele é soberano e ele está a gerir tudo quanto acontece. Mas também para aqueles que talvez não tenham essa fé, que não tenham essa confiança, não tenham essa esperança, a Bíblia diz que todos nós temos um Deus, todos nós temos Deus, não é? Muitas vezes somos nós próprios e momentos assim onde nos perguntamos: cadê a minha confiança? Onde que eu vou a buscar aquele refúgio? Onde que eu vou buscar aquilo que estou a precisar? Eu queria compartilhar um salmo que é muito conhecido, um salmo que é muito amado também por todos, e eu quero ler o Salmo 42, e eu tenho aqui na minha versão da Bíblia. Eu gostaria de compartilhar convosco e gostaria que também vocês me acompanhassem. Salmo 42 diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó alma, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama a outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida.
Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o Salmo 42, um salmo muito conhecido, e nós estamos a passar por perguntas semelhantes agora àquilo que está a perguntar o salmista, mas é bom que nós possamos ter um pouco de contexto primeiro. Temos que pensar e ver, aqui não se fala sobre o autor, mas eu acho, e muitos comentaristas falam a mesma coisa, que o autor desse salmo é Davi, e muito possivelmente ele está a escrever isso quando ele está, no momento que ele está a sofrer perseguição. Se vocês lembram, Davi foi muito perseguido por Saul, por o rei Saul, enquanto ele era rei, porque Saul estava com ciúmes. Saul já sabia que quem ia a ficar no lugar dele era Davi, então ele tentava fazer de tudo para travar Davi, não é? E até ele perseguiu o homem por todo lado. Mas também, ainda durante o tempo de reinado do Davi, ele teve momentos difíceis, como com o seu filho Absalão, quando o seu filho pegou no reino e Davi teve que sair. Muito possivelmente, esse salmo foi escrito em alguma dessas ocasiões. E então Davi sente uma falta, sim? E quando estava a ler esse salmo e a meditar naquilo que ia falar com vocês, a pergunta para mim era: o que eu faria no lugar de Davi? Geralmente, talvez a minha preocupação seria: eu gostaria muito realmente poder ter as coisas no controle. Sim. Agora, nós estamos em uma espécie de quarentena, uma espécie um chamado a ficar nas nossas casas, e é muito interessante ver como o pessoal entra naquele desespero para o supermercado, as compras, e entre parênteses, não é? Eu ainda tenho que pensar e ver se posso descobrir qual que é a questão do pessoal com o papel higiênico, não é? Mas faz parte de tudo aquilo que nós estamos a passar hoje, mas há aquele desespero, aquela questão de o que vai acontecer, não temos comida, não temos, as coisas vão acabar, e entramos naquela situação. Outros, talvez, quando passam por crises, começam a tentar agarrar-se a tudo quanto aparece, não é? Tentar ter uma segurança, ter uma certeza, uma firmeza, tentando encontrar uma resposta, ou pelo menos uma palavra de aliento, uma palavra que ajuda nesse tempo. Mas aqui, no caso de Davi, ele tem uma questão que está a afligir a sua alma, ele está aflito, mas o interessante é ver e pensar naquilo que está a afligir o Davi. Aqui no versículo 2, ele fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E no versículo 1, ele faz aquela comparação com a corça, não é? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele faz uma pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? E nós lembramos, para os judeus, a questão de ir a Jerusalém era uma parte muito importante do seu culto ao Senhor, porque era o local onde Deus tinha escolhido para que o seu nome seja reverenciado. Eles iam lá oferecer os sacrifícios, não é? Então, o fato de Davi não poder estar
perto da casa do Senhor, não poder estar em Jerusalém, não poder cultuar ao Senhor dentro da maneira que ele está acostumado a fazer e como ele gosta de fazer e como ele sabe que Deus também gosta. Isso era que afligia a alma de David. E isso me leva a nos perguntar, como que nós estamos a reagir em uma crise assim? O que nos preocupa? Qual é a nossa primeira preocupação? Nos preocupa realmente o facto de que nós não vamos poder estar, talvez juntos, cultuando ao Senhor? Nos preocupa que nós não vamos ter essa experiência de poder estar com o meu irmão, ver o meu irmão, passar aquele tempo juntos? É interessante, eu já vi muitas pessoas estar felizes, falar, vou a domingo sem igreja, não é? Mas olhando aqui para David, a sua preocupação era que ele não ia ter essa experiência de poder cultuar ao Senhor da maneira que ele sabia que tinha que fazê-lo. É para pensar, é para refletir o que é mais importante para nós, quais que são nossas prioridades, o que é aquilo que nos interessa. Será que realmente Deus é aquele que é o primeiro na minha vida? O que está no primeiro lugar na minha vida? Em segundo lugar, nós podemos ver aqui no Salmo, aquela pergunta que eu coloquei como o tema, o título daquilo que estamos a refletir. A pergunta, onde está o teu Deus? E interessante que ele fala, o David fala que ele estava a chorar, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto me dizem, o teu Deus, onde está? Depois, mais para frente, nós podemos ver no versículo 9, desculpa, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? A pergunta que faziam os inimigos de David para o salmista, naquele momento de angústia. Muitas perguntas eu já li hoje, justamente gente perguntando, cadê o Deus dos cristãos? Por que o Deus dos cristãos deixa que isso esteja a acontecer? Por que ele não faz alguma coisa para travar essa terrível epidemia que nós estamos a ter e a crise que nós estamos a ter? E é interessante que nós precisamos justamente lembrar a todos, lembrar a nós próprios, lembrar as pessoas, Deus está onde ele tem que estar. E o próprio salmista ele vai falar que Deus está no seu trono e que todo o mundo tem que tremer na sua presença. Deus está no controle, Deus está gerindo tudo isso. A pergunta mais adequada talvez é não é onde está Deus. A pergunta talvez seria onde que nós estamos com relação a Deus. É interessante que David vai achar uma resposta quando ele pergunta à sua alma, e eu gosto muito dessa pergunta que David faz para ele próprio, que seria muito bom para nós também experimentar, fazê-lo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No versículo 5. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Há alguns pregadores, grandes pregadores da história, que eles falavam que a melhor coisa que nós podemos fazer é pregar a nós próprios o Evangelho uma e outra vez. E realmente nós precisamos lembrar isso, não é? E, de novo, quando nós estamos a ver tudo quanto está acontecendo, e muitas vezes até, talvez, nós ficamos espantados por causa da reação que nós estamos a ter. Da maneira que nós estamos a reagir ante um problema, não é? Isso deveria nos levar a nos perguntar, por que estou a reagir dessa maneira? Por que estou a ter medo? Por que eu estou com aquela angústia de não saber o que vai acontecer no futuro? Onde que eu poderia realmente buscar
aquela certeza, aquela confiança que eu tenho. E o salmista, ele tem uma resposta, ele tem uma resposta e ele vai falar onde que ele estava, onde que ele tinha a sua esperança e onde que estava o seu Deus. Ele lembra daquilo que era a sua experiência com Deus, por isso que ele fala ali, por exemplo, lembro-me destas coisas no versículo 4, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Davi tinha aquela experiência, ele sabia o que era estar, primeiro, em uma relação íntima e profunda com Deus, segundo, o que significava para ele, o que significa ter uma comunidade de fé, ter um grupo onde eu posso realmente ser eu próprio, mas aquilo que nos faz aquilo que nos une como grupo, não é aquilo que nós fazemos juntos, mas aquele em quem nós acreditamos. E Davi fala que ele lembra como ele ia na frente. Ele era músico, não é? Mas ele também era o rei, e ele estava sempre guiando ao seu povo a presença de Deus. Nós temos relatos de coisas até terríveis que o David fazia, não é? No seu cultuar a Deus, coisas eu não faria, e realmente, mas a intimidade que ele tinha com Deus e como que ele expressava essa intimidade e como que ele gostava de expressar. E ele lembrava disso, ele tentava lembrar qual que era a sensação que ele tinha. Depois, ele vai falar ainda mais, versículo 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A resposta àquela pergunta que o pessoal estava fazendo para ele, o teu Deus, onde está? E ele responde, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Durante o dia, o próprio facto de eu estar vivo já é uma mostra da misericórdia de Deus. O facto de eu poder estar tranquilo e eu saber que a minha vida não está nas minhas mãos, que está nas mãos de Deus, já é uma maneira também de Deus mostrar-me a sua grande misericórdia. Mas não somente isso, à noite. E é interessante que nos Salmos nós sempre vemos que Deus é Deus não somente do dia, mas Deus também é Deus durante a noite. À noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A minha família sempre faz uma petição interessante para mim, é que eu não cante. Não sou realmente, não fui muito abençoado nessa área, mas que bom, sabe, também quando nós podemos louvar ao Senhor, não é? No meio da angústia, no meio dos problemas, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, muita coisa fuge do meu controle, mas eu posso louvar ao Senhor, e eu posso orar ao Senhor, eu posso colocar isso, e uma prova disso é que nós temos este salmo na Bíblia, não é? Eu não sei se outros livros famosos na história fariam a mesma coisa, de apresentar a seu autor, ao escritor, como alguém que está a passar por uma crise na sua fé. E isso era o que estava a acontecer com o salmista, não é? Ele estava a passar por um momento difícil, e a Bíblia não esconde isso, porque o Filho de Deus vai passar por momentos difíceis. O Filho de Deus tem crises na sua vida. Nós somos de carne e osso, não é? E vamos a ter dores, temos dores, vamos a passar por doenças, vamos a passar por crises familiares, por crises pessoais, no trabalho. Isso não é diferente para aquele que acredita em Deus. Mas é interessante, o salmista se apresenta a ele próprio como alguém que está a sofrer,
mas como alguém que está a também ter um relacionamento com Deus, está a viver esse relacionamento com Deus. É tão bom quando todas as respostas fugem de nós, quando todo aquilo que nós desejaríamos ter ali perto das nossas mãos se escapa de nós, poder olhar para Deus e falar que Ele é o nosso alicerce, nele está a nossa confiança, e poder falar com Deus. Orar com Deus, o que significa orar a Deus, fazer uma oração a Deus? É justamente isso, que eu possa colocar nas mãos de Deus aquilo que eu estou a passar e falar. Eu posso até falar com Deus dos meus pecados, que é uma questão que muitas vezes não queremos fazer. Não, como que eu vou falar a Deus daquilo justamente que está a ofender a sua santidade? Mas é interessante que João, por exemplo, fala que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos limpar de todo mal. Ou seja, que bom que eu possa falar com Deus e até reconhecer na presença de Deus. Deus, sim, o Senhor tem razão, eu pequei. O Senhor tem razão, eu estou a ir contra aquilo que a palavra do Senhor fala, e eu reconheço que eu estou mal. Isso é confessar, eu aceitar que aquilo que Deus diz é verdadeiro sobre a minha vida e que eu sou pecador. Até isso eu posso fazer uma oração. E nós temos exemplos, um salmo que eu amo e os irmãos sabem que gosto muito, é o Salmo 51, aquele salmo onde David, ele não faz outra coisa mais que reconhecer o seu pecado perante Deus, e esse salmo, o Salmo 51, é fruto da sua experiência depois de ter ele pecado contra Deus, com aquela mulher, a esposa do Urias, ter matado, não é? Ou mandado matar o Urias, e depois de ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, e ele ter que sofrer a perda do filho, não é? Que foi a disciplina de Deus para a sua vida. E depois ele escreve um salmo assim, onde ele reconhece, quando ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O próprio salmista falando para Deus, não é? Reconhecendo perante Deus o seu pecado. E isso faz parte também do tratamento que nós podemos fazer e podemos ter quando estamos a ultrapassar uma crise. O salmista chega até o ponto de perguntar, olha ali o versículo 9, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Eu acho fantástico essa oração. Digo a Deus, minha rocha. Ele não deixou de acreditar em Deus. Deus não deixou de ser Deus por causa de que ele está a passar por uma crise. Mas ele vai expor a sua experiência, ele vai expor a sua dor perante Deus, e ele está a sentir que Deus tem deixado ele, não é? Quantas vezes por vezes nós até achamos que Deus é como aquele professor, não é, que está zangado comigo, e que por causa que está zangado comigo já não me vai falar, não é? Mas Deus está ali até para ouvir aquela oração que eu faço de poder deixar o meu coração na sua presença. Mas o salmista vai fechar esse tempo falando novamente para ele próprio e fazendo um chamado de atenção à sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu.
que bom poder falar para nós próprios, no momento da crise, no momento da doença, no momento dos problemas. Não, por que eu tenho que estar assim? Qual é a razão? Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E eu ainda vou confiar nele. Ainda mais, eu ainda vou louvá-lo. Ainda que eu não tenha todas as respostas. Ainda que o chão debaixo dos meus pés esteja a abrir-se e eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, não é? Mas eu ainda vou louvar a esse Deus, porque Ele é o meu auxílio e Ele é o meu Deus, o Deus meu. Queria desafiar a cada um daqueles que estão a compartilhar esse tempo conosco a pensar um pouco nisso. É tão bom nós poder usar tempos de crises para refletir, para avaliar nossas vidas, examinar as nossas vidas e perguntar-nos de novo: onde está o nosso Deus? Onde está o meu Deus? Ainda mais, será que eu tenho um Deus? Será que eu acredito naquele Deus que a Bíblia fala? Será que eu posso reconhecer a minha necessidade dele? Os domingos nós estamos a estudar em Valença e amanhã, às 10 da manhã, aproveito para convidar-vos para estar juntos. Estamos a estudar o Sermão da Montanha e amanhã vamos a continuar com isso. Mas lá nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança fala que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, no sentido de que bem-aventurados aqueles que reconhecem que sem Deus não são nada e que precisam de Deus. É como aquele que está quase a morrer de fome, não é? Está morrendo de fome e que se Deus não faz alguma coisa, ele realmente vai morrer. Porque quando eu reconheço que eu não tenho onde fugir, que eu não tenho onde me esconder, quando as máscaras estão a cair, quando aqueles seguranças, aquelas certezas que eu tinha, eu vejo que não é assim e que realmente não são reais, que não são verdadeiras, eu preciso me agarrar daquele Deus que está ali, que está a me convidar. Sempre se fala que a crise são oportunidades, não é? E no mundo dos negócios sempre se fala disso. Mas que melhor oportunidade neste tempo, onde temos que estar em nossas casas, onde podemos estar em família, onde não somente a questão é o que eu vou fazer com as crianças, que é uma preocupação válida, mas também que nós possamos estar a nos perguntar: será que nós não precisamos rever nosso relacionamento com Deus? Será que Deus é realmente a prioridade da minha vida? E será que eu posso falar como o salmista, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma? Eu quero convidar-te, convidar a cada um de vocês que estão lá. Vamos pensar, vamos refletir. E eu quero fazer um convite muito especial. Se Deus ainda não é real para ti, se ainda não tivesse aquela experiência pessoal de experimentar aquela sede e fome de Deus, que Deus é a única coisa que importa, que tu podes perder tudo, mas tendo Deus, tu estás a ganhar tudo. Eu penso que tu estejas a refletir e a pensar e a falar com esse Deus que os salmistas estavam a falar. A Bíblia diz que Deus não vai a rejeitar jamais a um coração que reconheça a sua necessidade dele. Eu quero convidar-vos a poder orar juntos agora, pensando naquilo que o salmista estava a nos falar. E antes de orar, se vocês têm motivos de oração, gostaria também que vocês possam compartilhar comigo. Podem ser aqui nesta página ou podem enviar-me por WhatsApp para poder estar orando. Mas gostaria que possamos orar por nós próprios antes de nada, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Todos os países estão a ser atingidos por essa doença e principalmente orar por calma e orar por que nós possamos colocar a nossa esperança
em Deus e que Deus seja realmente o nosso refúgio nesse tempo de crise. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, por este salmo que fala tão bem a nossos corações. Estamos a ter tempos de incertezas, tempos, Senhor, de uma saturação de informações que deixam o nosso coração aflito, preocupado, ansioso. Mas, Deus, nós queremos ter essa experiência que o salmista tinha, de poder falar a seu próprio coração, a sua própria alma. Por que estás abatida, ó alma minha? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele é o meu Deus. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada uma das famílias, nossas famílias, das igrejas onde nós estamos a trabalhar, dos amigos que estão a nos ver, e pedir, Senhor, que tu coloques calma nos nossos corações, que tu nos acalmes, que tu, Senhor, possas nos dar um coração atento, principalmente a ti, e que nós possamos apoiar também as nossas autoridades naquelas decisões que eles estão a tomar, Deus. Deus, cuida da nossa nação, cuida, Senhor, daqueles que estão a trabalhar e que estão a expor até as suas vidas para cuidar de outros. E lembramos das pessoas que estão a servir, dos médicos, enfermeiras, bombeiros e tantos outros que estão, Senhor, a servir-te. Deus, que a tua misericórdia possa estar com eles. Cuida deles, Senhor. Mas, Deus, que cada um de nós possa lembrar que nós precisamos pensar em nossas vidas e lembrar que o mais importante que nós podemos ter é um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com o Senhor. Senhor, guarda-nos, ajuda-nos e sê tu, Senhor, a nossa esperança e a nossa certeza neste tempo. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar conosco. De novo, é uma nova experiência e espero que seja de bênção para cada um de aqueles que estão a compartilhar conosco este tempo. Se nós podemos ajudar de alguma maneira, por favor, nos faça saber. E eu quero convidar-vos a estar conosco de novo amanhã, às 10 da manhã. Vamos ter um estudo muito parecido a este, aqui na página do Facebook. A ideia é poder aproveitar o tempo em família, poder estar juntos, orando juntos. Então, às 10 da manhã, vamos estar tendo o estudo do Sermão da Montanha. E depois, às 3 da tarde, às 15 horas, vamos a ter também de novo um tempo de estudo bíblico, mas vai estar conosco o pastor Lisamar Ferreira. Ele está conosco por enquanto aqui em Portugal e ele vai estar a compartilhar conosco também um estudo da palavra. A ideia é poder estar juntos, orar uns pelos outros e estar nas nossas casas. Isso é um pedido muito especial. Vamos a cuidar-nos, vamos a cuidar de nós próprios, mas vamos cuidar dos outros também. E ficar nas nossas casas. Há muita coisa a fazer em casa. Passar tempo juntos, orar juntos, rir juntos, não é? E até clamar ao Senhor por misericórdia juntos nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe. Estamos a vosso dispor naquilo que nós possamos ajudar. E se Deus assim permitir, amanhã estamos novamente juntos. Um grande abraço minhoto, ainda que seja virtual, mas nesse tempo é a melhor coisa que pode ser feita. Deus vos abençoe.